Olá, começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, produzido em parceria pela TV Unesp, pela TV Câmara de Botucatu, pela TV e Rádio Câmara de Bauru. Nosso objetivo é discutir temas de relevância para a população com enfoque regional. Sim, e nessa edição vamos conversar um pouco sobre o luto. Esse processo, um rito de passagem, um processo que tem sofrido alterações. Vamos falar um pouco sobre os tipos de luto, sua importância de ser vivenciado. E conosco estão dois professores da Unesp convidados, o professor Paulo Santilli, do Departamento de Antropologia da Unesp em Araraquara, e também a professora Meire Okamoto, do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp do campus de Assis. Olá, professores, muito obrigada por aceitarem participar conosco desse momento tão importante. Olá, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos conversando aqui nesse momento trágico, enfim, da nossa vida coletiva. Obrigado. Eu também agradeço o convite. Eu acho que esse tema é extremamente importante nesse momento, como o professor Paulo disse, tão difícil que estamos vivendo. Muito obrigada. A gente já começa conversando com os professores, né, porque além de inúmeros desafios, né, um momento de muitas mudanças também, a pandemia de Covid-19, ela acabou colocando em evidência uma questão que é importante nas nossas vidas e que é algo natural, que é a questão das perdas, né, a forma como nós lidamos com isso. Há pouco mais de um ano, o luto passou a fazer parte de forma mais corriqueira do nosso dia a dia. E não só do nosso, né? De milhões de pessoas ao redor de todo o planeta. A gente está acostumado a lidar com o luto, com morte, mas ele é mais do que isso, né, professora? Sim, na verdade, o luto é um processo natural que todos nós vivemos diante de perdas. Estas perdas, elas podem ser também por morte, né? Mas são perdas, rupturas de vínculos importantes, e isso significa, então, pensar que além de pessoas, né, com quem nós temos grandes afetos desenvolvidos, essas perdas também podem envolver outros aspectos da vida, tais como emprego, situação financeira, né? E também nós estamos vivendo nesse momento a perda da nossa rotina, da nossa vida tal como nós conhecíamos. Então, na verdade, estamos vivendo processos de lutos muito amplos. Isso fora aquelas pessoas que de fato perderam pessoas, né, pela doença, pela Covid ou até por outras doenças neste momento. Então, acho que é muito importante pensar que o processo de luto é um processo muito mais amplo e que inclui perdas significativas para as pessoas. Professor Paulo, o luto ele é caracterizado como um rito de passagem, né? E as sociedades ao longo da história elas continuam repetindo alguns ritos de passagem. Fala um pouquinho para a gente o que são os ritos de passagem e também quais os principais ritos com os quais a gente convive até hoje na sociedade contemporânea. Sim, Adriana, os ritos de passagem, eles marcam os ciclos de vida. Nascimento, puberdade, maturidade, casamento e, assim como a chegada, também a partida, o luto, dizendo, marcam também uma perda. Nas sociedades contemporâneas, percebemos mais claramente os ritos ligados a mudanças de status, de categoria, de posição ou papel profissional. Então, assim como quando crianças vamos à escola ou quando entramos à universidade, ou mesmo no caso da iniciação profissional, é um caso também de um reconhecimento público de posições que vamos assumindo ao longo da vida, e elas marcam, sim, a identidade de grupo, né, ou de uma determinada atividade, de uma especialização, de uma corporação que entramos ou saindo, seja uma especialização, e assim
essa notoriedade, grandes ritos, são celebrações, comemorações que na sociedade contemporânea reconhecemos, né, dos grandes, as comemorações cívicas, grandes concertos, mudanças políticas, sociais, tecnológicas ou mesmo Olimpíadas. Elas marcam, então, consagram o antes e o depois, quem entra como competidor e sai como vitorioso ou consagrado após esse rito de passagem. Então, os ritos, então, marcam, referenciam para nós o tempo, como contamos, como percebemos, distinguimos e contamos o tempo. A gente, no começo desse bate-papo, né, tenta trazer algumas definições, né, sobre ritos, como o professor colocou, e também sobre a questão do luto, pensando que o luto nada mais é do que sentir falta de algo que nos foi tirado. E isso pode envolver questão financeira, algum problema de saúde, né, que nos tira, mesmo que temporariamente, a saúde, né, liberdade de uma forma geral também, e, claro, o contato com alguém que amamos, e nesse caso a morte está incluída. E aí a pergunta também agora para a professora Meire, a senhora poderia detalhar melhor os tipos de luto? Fazendo uma pesquisa rápida, nós destacamos aqui, por exemplo, luto antecipatório, luto coletivo, luto complicado. Como é que se definem e se distinguem esses lutos? Bom, eu acho que antes de entrarmos nos tipos de luto, eu acho que é importante destacar que o luto em si não é um processo patológico, né? Vamos dizer que é natural, esperado até, que a pessoa sofra, né? Que a pessoa demonstre transformações, mudanças diante de perdas, porque geralmente essas perdas que desencadeiam um processo de luto são pessoas ou situações no qual havia um investimento afetivo, portanto, a perda, né, dessas situações ou dessas pessoas certamente afetam as pessoas, e isso, vamos dizer assim, isso resulta numa transformação ou do ego ou do self, aí depende da questão teórica, mas de qualquer maneira a pessoa precisa se modificar e se transformar diante daquela situação de perda, até porque ela precisa reaprender a viver novamente, a ter que lidar com as situações diante da falta e da ausência, né, ou daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou daquelas situações que ela viveu, essa perda, o rompimento. Agora, entrando um pouco melhor nesses tipos de lutos que você se referiu, o luto antecipatório seria aquele processo de luto que a pessoa começa a vivenciar já quando ela recebe alguma notícia que, vamos dizer assim, a faz se deparar com a situação de perda. No caso de perda de pessoas, isso é muito comum e muito estudado na saúde, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ou mesmo quando a família recebe o diagnóstico de um ente querido, né, que certamente irá desencadear alguma situação, né, ou de uma doença crônica com muita limitação e incapacitação, ou até mesmo a situação de morte. Então, no luto antecipatório, muitas vezes, é esse tempo, vamos dizer assim, perda de fato, no qual a pessoa pode, inclusive, vivenciar os processos e os rituais, né, porque os rituais são muito importantes na questão do luto, o professor Paulo se referiu um pouco a isso, para se despedir, para se desapegar, enfim, para viver este processo de desligamento, né, e de perda. O luto complicado, por outro, né, lado, já seria quando a pessoa, né, de fato tem muita dificuldade para aceitar e para viver e se refazer. E aí, tanto se refazer pessoalmente, quanto também na sua vida diante daquela perda. Então, aí nós temos, sim, né, uma dificuldade muito grande da pessoa em se adaptar,
em refazer a sua vida e encontrar processos de adaptação diante da perda. Aqui talvez nós teríamos aqui uma situação talvez um pouco mais complicada, como o próprio nome já diz, e talvez a pessoa aqui precise de acompanhamento, alguma coisa nesse sentido. Os lutos coletivos, né, são um processo de luto que nós vivemos e compartilhamos, né, ou numa comunidade, ou que envolve um grande número de pessoas que vivem aquele momento, né, o mesmo momento e os mesmos processos de perdas. Então, nesse caso, certamente a pandemia, né, que nós estamos vivendo é um grande luto coletivo que não envolve nem só o nosso país, né, nesse caso é um luto coletivo porque é de ordem mundial. É claro que aí pesam fatores culturais, fatores pessoais, fatores grupais, cada lugar, cada cultura, cada grupo tem uma maneira, né, de enfrentar as suas perdas, como também de dar significados, de atribuir significados às perdas. Então, essas questões também afetam, vamos dizer assim, tanto na experiência dos lutos, como também na capacidade e nas ferramentas disponíveis para o enfrentamento dos lutos. Bom, a gente falou lá no começo que esse programa é um programa feito em parceria por 3 emissoras. A TV Câmara Botucatu já está representada aqui, a TV Câmara Bauru representada pela Lidiane, e agora a gente vai ter a participação de uma colega nossa, a Leire Bevilacqua, que é lá da TV Unesp de Bauru, que também tem uma pergunta para vocês. Vamos ouvir? Olá para as minhas colegas Adriane e Lidiane, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também ao professor Paulo e à professora Meire pela oportunidade desse debate de um tema tão importante. A minha primeira pergunta é para o professor Paulo. Professor, nós sabemos que em muitas culturas o ritual do luto ele é vivenciado como um momento de separação, de perda e por isso de tristeza, de consternação. Mas em algumas culturas, a finitude humana ela é encarada como um momento de recomeço, uma oportunidade nova. E então o ritual do luto ele é vivenciado com música, com encontros, com celebrações. Eu gostaria de saber como ocorrem essas duas construções distintas, já que elas partem de um momento comum, que é a morte. Olhei, muito obrigado pela questão tão oportuna nesse momento que todos vivenciamos com a gravidade nessa amplitude, acho que inédita de uma pandemia. Sim, o luto, ele marca o fim, a conclusão de um ciclo de vida, seja individual, como também de uma era, de um feito, de um acontecimento, enfim, de vivências partilhadas. Acho que se fazia também, acho que essa referência a momentos um pouco prévios. Acho que isso também temos uma grande mudança. Estou querendo dizer com momentos prévios que antecedem, aí no caso, o luto, a partida ou a perda. Se pensarmos como isso mudou, né, acho que apenas há 1, 2 gerações atrás, esse era um momento que as pessoas se recolhiam no seu ambiente doméstico, as pessoas ficavam em casa, no caso já de uma idade avançada, do anúncio, da aproximação da morte, e que a família, as pessoas queridas, enfim, ficavam em torno e conferiam uma certa respeitabilidade, independentemente do papel, da posição das pessoas. Era um momento que elas tinham o respeito de serem ouvidas, era um momento de atenção para com a palavra, para com a experiência de vida de qualquer um, fosse ela entendida como grandiosa ou irrelevante, mas era um momento dos seres vivos terem essa atenção por parte daqueles mais próximos, amigos ou familiares. E nas últimas gerações vemos um processo de industrialização da morte, quer dizer, em que vamos para hospitais, para unidades de terapia intensiva e essa despedida agora ela se tornou solitária e
e não aproximativa como tempos atrás, ou como sociedades outras isso ocorre. E agora vemos, né, vemos a própria capacidade, enfim, da indústria da saúde, da indústria funerária, processar os corpos nessa velocidade alucinante que a epidemia produz corpos inanimados, sem vida. E aí também uma dramatização maior desse limite, do nosso limite coletivo de atuarmos, de nos portarmos pela partilha desse sofrimento da despedida. Então, acho que, sim, nesse sentido, todos estamos reaprendendo agora como é essa partilha, que é praticamente um desaparecimento das pessoas próximas ou distantes. Acho que isso que também foi tocado. Então, qual é o sentido, já que não podemos partilhar mais em ritos coletivos, mas qual é o sentido dessa marca, dessa perda, ou como retomarmos a vida depois dessa separação, dessa mudança? O professor Paulo destacou uma coisa, essa palavra desaparecimento, né? A gente está convivendo agora com essa realidade, que a realidade da perda, da separação, para nós ocidentais já é uma realidade que a gente encara como fim, com uma certa tristeza, né? O apego que a gente tem com a pessoa que se vai. Mas nesse contexto da pandemia, a gente tem vivido uma coisa mais dura ainda, que não sei se vou ver novamente, não vou poder ver uma última vez para me despedir, a presença que sempre norteou os ritos de passagem, como o professor bem falou, né? Em todos os ritos a gente está unido, partilhando. Neste momento, a gente está experienciando sozinhos, muitas vezes com medo também, mas solitário, é uma despedida abrupta. Então, professora Meire, que impactos, que consequências emocionais e psicológicas, além das naturais, das que já são esperadas, a gente pode esperar para essa geração que está vivenciando esse luto dessa forma tão abrupta, tão de distanciamento drástico mesmo, né? Eu acho que uma das particularidades desses lutos, porque nós estamos vivendo mais de luto, né? Quando a Lidiane perguntou da questão dos lutos coletivos, então, mesmo que, vamos supor que alguém não tenha vivido a morte de alguém especificamente, nós todos estamos inseridos e vivendo um momento de perdas, de rupturas muito importantes, né? Agora, é óbvio que muitas pessoas têm sofrido, né, impactos muito maiores, sejam decorrentes da morte mesmo, e muitas vezes também tem acontecido a morte de mais de um membro da mesma família, né? Tem sido muito comum relatos agora, bem atuais, né, de mais de um membro da família que é internado, que são internados ao mesmo tempo, enfim, são mortes muito próximas do ponto de vista temporal. A morte também é muito rápida, a evolução, né, da doença até a morte é muito rápida, e os rituais ficaram completamente prejudicados, né? Eu só estou reiterando o que já foi dito até aqui, mas de fato nós já temos uma dificuldade muito grande, né, com relação a lidar com as perdas, porque nós temos aqui no Ocidente uma tendência, né, a nos centrar muito na continuidade, na permanência da vida, e isso dificulta muito, né, o significado atribuído à finitude, né, e à morte. Mas a morte causada pela pandemia, né, além da rapidez, e agora, como é uma doença infecto-contagiosa, ela pode contaminar várias pessoas de uma família. Então, veja, é um luto que ele é muito rápido, portanto, isso dificulta muito o preparo das pessoas envolvidas, né, nesse processo, e também pode atingir membros da família com idades muito diferenciadas.
tanto mais jovens quanto mais idosos, etc. A capacidade para enfrentamento do luto, claro que ela depende, em parte, das capacidades individuais, vamos dizer, né? Isso significa a idade, experiência e também a capacidade de tolerar frustrações e de enfrentamento mesmo, ou seja, quais recursos a pessoa possui ou não possui que facilitem, né, o enfrentamento dessa situação de ruptura e de perda tão significativa. Porém, também existem, né, fatores de proteção que nós dizemos, né, que são sociais e que são grupais, e que também no Brasil nós temos muita dificuldade com relação a isso. A questão de lidar com o processo de luto também, então, além das capacidades individuais, vamos dizer assim, também dependem de como aquele grupo, seja a família, seja um grupo numa comunidade. Então nós tínhamos, por exemplo, né, um fator de proteção que às vezes é muito importante, a questão da religiosidade, independente, né, de qual religião nós estamos vendo, porque é um grupo que acolhe, que recebe, não é? E que de alguma maneira oferece recursos para que as pessoas possam enfrentar aquele momento. A família é outro fator muito importante, porque nós percebemos que cada família, e aí, claro, nisso incidem vários outros fatores, sejam eles culturais ou mesmo das condições das famílias para esse enfrentamento. Então, nós podemos pensar que se a família já está vivendo uma situação de crise muito grande, de perdas, de rompimentos outros muito grandes, e a isso se soma a perda por morte, então nós temos que pensar em como aquela família foi muito atingida e aí que tipo de recursos ela terá de fato para esse enfrentamento. O grupo, nesse sentido, ele é muito importante, porque o grupo, ele pode acolher, ele pode atribuir significados, ele pode desenvolver também alguns rituais. Os rituais são muito importantes nesse processamento, vamos dizer assim, do sofrimento e desse espaço temporal que tanto pessoas quanto os grupos necessitarão para o enfrentamento e todas as modificações que são necessárias, porque veja, estamos falando especificamente da morte, aquela morte significa uma ausência, aquela morte significa refazer a vida agora em outros moldes, né? Isso significa continuar amando aquela pessoa agora na sua ausência e não mais na sua presença. Os rituais ajudam muito, inclusive, na questão da preservação da memória daqueles que se foram. Para além disso, também existe uma questão que é cultural e que é social e que nós temos percebido que no momento, né, isso ficou muito evidente no nosso país. Como nós estamos negando, né, muitas questões que dizem respeito à situação da pandemia, né, e isso diz respeito a uma capacidade, vamos dizer assim, né, muito mais coletiva. O que significa isso? Se o país, ou mesmo, né, essa situação maior, esse grupo maior, não abarca, não atribui significados, as pessoas acabam tendo que lidar com isso de modo mais individual, mais solitário, e isso pode dificultar muito. Além disso, como todos estamos vivendo uma situação de luto, já é um pouco esperado que os grupos também estejam mais fragilizados, e isso pode também, vamos dizer assim, dificultar todo este processamento necessário, né, nesse momento que estamos vivendo e compartilhando. A professora Meire agora trouxe de uma forma bem ampla, né, bem detalhada, todos esses impactos nesse momento da ausência ou da dificuldade de se realizarem os rituais de passagem, né, e de se vivenciar de forma plena esse momento de luto que é necessário, que é importante. Alguns especialistas já têm apontado impactos sociais para as próximas décadas e para as próximas gerações. E aí que eu gostaria de uma análise do professor Paulo. O que é que dá para a gente projetar nesse sentido? Historicamente, dá para a gente fazer um recorte, por exemplo, de momentos pós-guerra, né, em que as pessoas choravam as mortes, né, as mortes e os lutos
dos seus, né, de milhares e milhões de pessoas ao mesmo tempo? Dá para a gente tentar buscar no passado e nesses momentos históricos um recorte, tentar fazer uma projeção, ou o fato de que a pandemia está removendo do nosso convívio pessoas de todas as idades, né, como disse a professora Meire, isso acaba trazendo um viés inédito para esse momento? Qual que é a sua análise, professor? Sim, acho que se aproxima, acho que de momentos esses marcantes, como você se referiu, a um pós-guerra, ou momentos que tinham uma certa constância, quando logo no início dessa epidemia buscávamos referências de situações análogas, né, e as mais próximas que encontrávamos eram do início do século passado, como a gripe espanhola e outras epidemias. Às vezes nem tínhamos mais tão presentes as mais recentes, como foi o caso da gripe aviária, da SARS, ou mesmo da AIDS também, que se espalhou muito rapidamente, e pelas características também das epidemias, e no caso da pandemia, elas também, acho que, como dizia a Meire, elas nos incitam a construirmos sentidos e significados, né, para o que passamos, para as experiências traumáticas de perda e mudança. Acho que vivemos por um lapso, eu acho que após a Segunda Guerra, quase que uma euforia com o positivismo, com o avanço da produção do conhecimento científico, com os antibióticos, uma sensação quase que como se estivéssemos tivéssemos superado as sucessivas epidemias que varriam e mexiam com a população, e essa é uma história seculórum aí atrás. É isso que o professor trouxe, é uma reflexão muito importante, e assim, a gente já tem ouvido falar no último ano, desde que começou essa mudança tão drástica na vida de todos nós, que a sociedade jamais será a mesma, né? A humanidade está tendo muitas oportunidades de repensar crenças, valores e as próprias práticas do cotidiano, né? Agora a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí, porque a gente vai voltar a conversar sobre esse tema ainda e também trazer um pouco de informações a respeito das redes de apoio para pessoas que estejam passando por alguma dificuldade na saúde mental, tanto aqui em Botucatu como na cidade de Bauru. Fica com a gente que a gente já volta. Até mais. Estamos de volta com o programa Em Pauta, que hoje está falando sobre luto e os rituais de passagem. Nossos convidados hoje aqui no programa são os professores Paulo Santilli, do Departamento de Antropologia da Unesp em Araraquara, e Meire Okamoto, do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp em Assis. No bloco anterior, a gente falou um pouco sobre os processos de luto, os tipos de luto e também as mudanças nos rituais fúnebres, também decorrentes da pandemia. E agora, eu gostaria de começar falando um pouquinho a respeito da vida. Né? O professor Paulo, na última resposta, já falou um pouquinho sobre isso, né? De como a gente vive e se organiza. Mas uma coisa que a gente tem que admitir, né, professor, é que muitos de nós, a gente não costuma pensar muito na morte, né? A gente vive sem pensar muito na morte, sabendo que ela vai acontecer para todos nós, mas a gente não pensa muito nisso ao longo da vida. E agora a gente está se deparando com a morte de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, de celebridades, de políticos, de pessoas que a gente costumava ver no noticiário da televisão, por exemplo, artistas, né? Então eu queria saber, professor, por que a gente evita pensar na morte? É uma defesa que o ser humano tem? É cultural também? E mais, se a gente se lembrasse, o senhor acha que se a gente se lembrasse mais vezes ao longo da vida
de que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida ela é curta, né? A gente tem uma breve existência aqui nesse planeta. Você acha que a gente seria uma sociedade mais evoluída, a gente poderia evoluir mais como humanidade, ou isso seria um peso muito, muito grande para a gente carregar assim ao longo da vida? Certamente, o que você acaba de apontar é da maior importância. Tem uma diferença cultural aí, a nossa modalidade de cristianismo é que nos coloca essa oposição que não é comum a todas as sociedades entre vida e morte, né? Ou mesmo no caso do que estávamos falando, dos rituais, né? Eles também podem, vamos dizer, marcar com sentimentos que às vezes sabemos como contraditórios, mas não necessariamente. A dor, o sofrimento pela separação, pela partida, pelo término, ela pode também estar junta, como aliás, mesmo aí no âmbito do cristianismo, basta olharmos em volta no México, temos uma grande festa dos mortos, temos ou mesmo os funerais das famílias italianas, é muito comum, com muita comida, com bebida, às vezes cantos, dança. Então, sim, são sentimentos que podem nos parecer, num dado momento, contraditórios, mas que acho que a questão que você colocava sobre a existência, ou essa, vamos dizer, busca ou pretensão à eternidade que vemos nos cargos, por exemplo, das academias de ciência, academias de letras, ou de entrar para um determinado tipo de registro em que se pretende, até mesmo falamos, né, do avanço científico, como se fosse essa pretensão de, através da morte, transcender a condição humana, que, como você bem lembrou, né, é tão passageira que, nessa situação de uma pandemia, tendo também assim tão presente a efemeridade da vida, porque estamos morrendo, dizíamos, né, como moscas, como formigas, somos nós agora nessa situação. Então, acho que esse também sofrimento, essa sensação de perda, ela talvez possa nos também atentar para essa significância, o sentido da própria vida. Não, então, de uma existência individual, mas para uma longa duração, como você também fez alusão, também de uma continuidade, seja da existência individual, nas gerações, nas sociedades que pertencemos, mas acho que, sobretudo, na nossa interação com as outras espécies vivas, que temos tido também nesses últimos séculos, acho que até demais, de uma determinada formação cristã, de estarmos separados, isolados das outras espécies, que nos tem levado também a outros dilemas. Junto com a pandemia, né, vivemos uma emergência climática, vivemos uma era de extinção em massa das outras espécies de vida, motivada pela ação nossa, pela ação humana. Então, essa sensação da vida mais etérea ou passageira, nesse momento, talvez também possa nos atentar para a importância dessas relações, eu quero dizer, de um convívio menos violento entre as diversas formas de vida, e também da importância para a mudança, para mudarmos o nosso estilo, as nossas práticas, a nossa relação, não apenas com o mundo material, com a profusão dessa produção material, mas também de convívio, ou seja, essa longa percepção de que, como humanos,
e que viemos marcando sempre a diferença com as outras espécies. Então, nos últimos séculos, os humanos são racionais, os outros animais não. Os humanos têm linguagem articulada, as outras espécies não. Então, essa preocupação em separar, em nos distinguirmos, e ao invés de enfatizarmos aquilo que nos une, né, ou o sofrimento, a capacidade de sofrimento, reconhecer nas outras espécies, enfim, aquilo que nos é comum, pode também levar a essas mudanças de grande magnitude, que, como dizíamos em relação ao luto, já a sensação de uma perda que se aproximava, acho que também essa pandemia também está associada de que, como vivemos até aqui, não poderemos continuar. É necessário, então, marcarmos aqui diferenças. E apesar de todas essas consciências, muitas vezes não temos condições, né, não nos permitimos ou não podemos viver esse luto e viver esses rituais de passagem. Esse é o tema da próxima pergunta que a nossa colega Leire, da TV Unesp, traz para a gente. Agora a minha pergunta é para a professora Meire. Em muitas situações de luto que vivenciamos, ouvimos de outras pessoas que temos que ser fortes. E nessa afirmação, nessa fala, pode estar implícita a ideia de que, para sermos fortes, não devemos demonstrar o que sentimos, não devemos mostrar o nosso sofrimento. O que pode ocorrer quando nós não vivenciamos esse sofrimento e não vivenciamos o nosso luto, que eu imagino ser algo tão individual? Leire, muito obrigada pela questão. Na verdade, essa questão de nos permitir ou não sentir, viver e expressar o nosso sofrimento depende de algumas situações, algumas condições, né? Uma das questões é que, de fato, como nós temos esse pouco contato e certamente uma aceitação muito difícil das perdas, sobretudo das perdas com relação à morte e à finitude, isso também gera, vamos dizer assim, esse grau de exigência de que o sujeito precisa ser forte. Nós temos vivido esse tipo de processo nas últimas décadas, né, do sujeito que precisa ser forte em tudo e se fazer sozinho, né, dessa capacidade, desse fortalecimento individual em detrimento de outros aspectos, e com isso nós criamos uma certa ilusão, né, de que podemos sofrer sem, de fato, entrar em contato com o sofrimento, e isso também gera uma visão muito negativa, muito pessimista do sofrimento, e uma tolerância muito baixa em aceitar o sofrimento. Isso tem gerado processos de patologização do sofrimento, né? Nós tendemos a entender que quem sofre é fraco, então atribuímos valores a isso e tendemos a patologizar o sofrimento, sendo que muitas vezes isso é totalmente natural e esperado, como eu disse inicialmente. Ou seja, na verdade, quando nós vivemos processos de perdas e de rupturas, nós ficamos, vamos dizer assim, quase que vivemos um esvaziamento de nós mesmos e temos então, portanto, né, que deflagrar todo um processo para nos reaproximar, para processar, para lidar e enfrentar toda essa situação que é vivida. Portanto, o ser forte é o enfrentamento dessa perda, né? Eu acho que, do ponto de vista do significado que nós podemos atribuir ao ser forte nesses momentos, certamente forte não é não viver a perda, não é não sentir a perda, mas sim ter a possibilidade de viver e de enfrentar o tempo que isso for necessário. Nós chegamos num ponto que existem manuais de psiquiatria que limitam o tempo considerado normal para um processo de luto. E com isso nós desconsideramos a importância daquilo que foi perdido,
o tempo que cada um necessita, porque aí nós tiramos as condições que as pessoas estão inseridas quando nós tentamos homogeneizar e colocar um teto, né, para esse sofrimento. Portanto, isso também dificulta muito para que as pessoas possam enfrentar e passar por este momento, porque muitas vezes ela está sofrendo. Seria muito importante compartilhar, expressar esses sentimentos de angústia, de dor, de perda, de sofrimento, e muitas vezes ela não encontra nem pessoas e nem espaço para expressar e para compartilhar isso, e possivelmente isso de certa forma dificulta muito mais o próprio processo, vamos dizer assim, natural, que já seria o próprio enfrentamento das perdas e todos aqueles processos que são decorrentes desse sofrimento, porque isso é quase que negar o sofrimento por perdas. Eu acho que nós chegamos num ponto de evolução, que foi dito até aqui, que nós chegamos agora no momento, né, de rever o que nós vivemos, e no tocante à vida, sobretudo, eu acho que isso tem muita influência dos processos de saúde, etc., né, nós negamos muito a morte, porque nós ficamos muito imbuídos da tentativa sempre de prolongamento da vida. E com isso, a morte não é vivida como parte integrante da vida. Acabou se desconectando a morte da vida, mas a morte, ela é decorrente do processo natural de vida, né? Ela não é um acidente na vida, muito pelo contrário, ela é parte integrante da vida, mas, né, nessa tentativa de controlar e de prolongar a vida, nós acabamos fazendo com que isso ficasse completamente desconectado. Ainda com a professora Meire, você destacou no início da entrevista, né, que o luto não é uma patologia, mas, como a senhora acabou de mencionar também agora, é necessário mostrar de alguma forma, expressar o que está se sentindo de alguma forma. Um luto mal resolvido, ele pode acarretar o aparecimento de distúrbios psicológicos futuramente? Quais são os mais comuns, se isso for possível? E como é que se nota que alguém que passou por um processo de luto mal resolvido, que teve perdas, às vezes mais do que uma, pode estar dando sinais de que está desencadeando algum tipo de enfermidade de origem emocional? Professora, e eu vou aproveitar essa pergunta e vou fazer uma outra colocação. Existem alguns sintomas que a pessoa pode perceber, até para quem está próximo, né, identificar, de uma vivência mais complicada do luto? Porque a gente sabe que especialistas dizem que em algumas situações, em algumas pessoas, existem manifestações até físicas, né, dores, sensação de sufocamento. Queria que a senhora aproveitasse nessa resposta e já, por favor, respondesse se a gente consegue identificar, na gente mesmo ou em pessoas próximas, esse sofrimento acima do natural, né, que é o que a senhora falou lá no começo. Algumas reações, vamos dizer assim, elas são, entre aspas, normais. Isso envolve tanto questões psicológicas e emocionais, como também podem ser somáticas, né, somatizações, enfim, ou sofrimentos que se expressam através do corpo, né, e também podem ser espirituais. Então, veja, o sentimento de tristeza, de desânimo, uma certa apatia, a pessoa se fechar, ficar mais isolada, ela não ter muito desejo, vontade, enfim, né, de sair, porque isso é decorrente da tristeza mesmo, e também daquilo que eu disse em outro momento, do quanto nós ficamos, de certa forma, esvaziados. Então, dificilmente nestes momentos iniciais, que podem durar alguns meses, a pessoa terá ânimo ou mesmo investimento suficiente, né, para investir em situações que deem prazer.
porque ela está, de fato, neste momento, um pouco mais fechada, um pouco mais isolada, num processo que é natural e até necessário. Esse isolamento, muitas vezes, ele é necessário porque essa pessoa precisa reinvestir nela para encontrar novamente, vamos dizer assim, ânimo suficiente, investimento suficiente para realizar em outros aspectos da vida. Principalmente porque essa perda de investimento é decorrente do próprio processo de perda. Então, quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós investimos naquela pessoa. E com a partida desta pessoa, isso é decorrente, inclusive, não só de morte, por separação também, né? Em processos migratórios, nós também podemos verificar esse processo, por exemplo. Mas na morte, nós sabemos que essa pessoa não retornará. Então, esse processo de desligamento e de desinvestimento, ele é um pouco mais intenso em função deste não retorno. Portanto, é natural que essa pessoa ela se volte um pouco mais para si mesmo, se isole um pouco e não encontre muito prazer, até porque ela precisa reencontrar prazer e reencontrar novas modalidades de prazer, porque geralmente no início tudo lembra muito a pessoa, inclusive os lugares, os próprios contatos em comum que se tinham. Então, isso é natural, esse sentimento de tristeza, né, que é próprio do luto, um desânimo, até mesmo apatia. Às vezes a pessoa não tem mais vontade de fazer, né, as atividades cotidianas que eram normais, porque ela precisa novamente reencontrar, vamos dizer assim, esse reinvestimento para investir no cotidiano que seja. Muitas vezes, esse sentimento de angústia que é decorrente da perda pode se expressar corporalmente, né, que foi o que a Adriana disse, sentimentos de uma sensação de estar sufocada, dificuldade para respirar, dores também podem ser decorrentes de um processo de luto, isso pode provocar alterações no sono, ou sono excessivo, ou insônia, aí depende muito das questões mais individuais e da própria rotina da pessoa. É comum também relatos de dificuldades de apetite, também podemos ter essas situações. Então, nós podemos sim, né, perceber algumas ressonâncias, vamos dizer assim, corporais, decorrentes dessa situação que a pessoa está vivendo. E também a pessoa pode ficar muito revoltada, por exemplo, se ela tinha uma crença e acreditava e atribuía um significado à vida e à morte, ela pode se revoltar diante dos conceitos e das crenças que ela possuía, ou então pode também causar um exacerbamento de apego religioso ou algumas pessoas ou alguns rituais. Então, todos essas consequências, vamos dizer assim, são naturais da própria perda. Alguns estudos apontam que cerca de 10% a 20% da população podem desenvolver o que nós chamamos de luto complicado, que é, de fato, a permanência, né, dessas ressonâncias ou dessas consequências, ou seja, então, ao longo do tempo, a pessoa não retoma a vida, a pessoa não supera a perda, a pessoa não consegue reinvestir a sua vida, não consegue mais encontrar prazer ou em coisas novas, né? É muito comum nesses momentos de processamento, vamos dizer assim, de elaboração do luto, que a pessoa encontre novas maneiras de encontrar prazer, porque é um reencaminhamento, vamos dizer assim, da vida, né? Então, na verdade, o que nos demonstra a dificuldade na elaboração, que nós chamamos desses processos de luto, é quando a pessoa ou não consegue retomar a vida, ou não consegue, vamos dizer assim, rever a vida e fazer um novo planejamento da vida, ou seja, a permanência dela naqueles processos iniciais e naquelas reações iniciais do luto.
Em alguns casos, nós podemos ter quadros de depressão, de fato, que se instalam, né, na pessoa, muito embora isso é muito delicado, porque nós podemos ver sinais e sintomas depressivos que necessariamente, né, não são de um diagnóstico de depressão. Mas aí é o tempo, de fato, e a permanência desses sinais que vão nos dizer quando, de fato, nós estamos diante de um luto complicado e que a pessoa realmente não conseguiu elaborar. Obrigada, viu, professora? E professor Paulo, voltando à questão da vida lá, né, que eu pego mais com o senhor, essa questão da vida. Apesar de toda essa realidade que a gente tem vivido e é escancarada, né, nas pequenas e nas grandes coisas, nas redes sociais, na grande imprensa, ainda a gente encontra pessoas que se relacionam com o que nós estamos vivendo de forma negando que isso esteja acontecendo, se colocando em comportamentos, em situações de risco, né? A gente vê aglomerações, negando o uso de máscaras e também muitas pessoas já banalizando, muitas vezes até a gente, quando escuta dizer, olha, hoje morreram 1.200 pessoas, a gente fala, nossa, tá diminuindo, né? Mas são 1.200 vidas. Então, o que explica esse tipo de reação que a gente tem? Seja de negar o que está acontecendo, seja de se desafiar a doença, a própria morte, ou seja de banalizar esses acontecimentos. Eu acho que a sua pergunta ela é muito oportuna, porque essa postura negacionista, né, ela vai marcando o nosso país em relação aos outros nas suas respostas e reações à pandemia, que por definição nos atinge a todos. Mas as reações também vão marcando essas posições diferentes, e aqui, como essa postura negacionista parte das principais lideranças políticas, claramente do presidente da República, como de outros mandatários do governo de estados e de municípios, ela vem também, acho que, explicar a brutal mortandade, a proporção de mortandade que no nosso país tem sido destacadamente maior do que em outros países. E é nesse sentido que essa postura negacionista ela se torna, então, conhecida, ou que vamos nos tornando assim, marcadas na nossa imagem enquanto país, enquanto nação, enquanto brasileiros, por essa reação. E aí, essa banalização, como diz você, quer dizer, são cifras que se atualizam ou que se tornam maiores a cada dia, que faz com que a gente minimize as menores anteriores, ela só produz mais violência, né? Essa banalização da vida ou da morte, se assim entendermos, pois que se ela perde a importância, perde o valor, então é um pouco essa sensação que eu acho que só em situações de guerra, como foi aludido anteriormente, em que vemos essa decisão de vida ou morte passar, então, para os médicos ou para os atendentes, para os funcionários do sistema de saúde, que vem, então, terem que tomar uma opção, uma decisão a quem tal qual medicamento, tal qual recurso escasso vai servir ou deixar de servir. Então, aí é sempre uma conta de menos, né? Uma conta de menos nesse sentido. A vida não faz lá tanta diferença, já que estamos morrendo aos borbotões. Bom, felizmente existem profissionais que se dedicam a acompanhar de forma mais próxima quem passa por esse tipo de problema e está precisando de ajuda. Nós ouvimos a diretora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Bauru, a Luciana Martins, e ela explica como é que o município se preparou para acolher essa demanda. Vamos acompanhar. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, a Divisão de Saúde Mental,
A divisão é um serviço exclusivo para atendimento de doenças mentais graves e persistentes. A questão da pandemia traz um prejuízo na saúde mental que faz com que a gente olhe de forma mais ampla as pessoas. Mas o que o serviço pode estar oferecendo hoje? A pessoa que se sente prejudicada, que vem se sentindo mal, com alguma ansiedade em relação à própria história da doença, da perda, ou de ter ficado doente, ela pode estar procurando as unidades básicas de saúde, onde ela vai ser avaliada pela equipe de saúde, e assim, dependendo da classificação e da avaliação dessa equipe, ela poderá ser encaminhada para os serviços parceiros do município ou para os serviços especializados em saúde mental. Aí vai depender da avaliação e da gravidade e do comprometimento da saúde mental da pessoa. O estudo que a gente faz é que as pessoas ainda têm certa dificuldade de buscar um apoio em relação à problemática que elas estão vivendo. A gente também tem trabalhado, inclusive, junto com os servidores, tentando dar um equilíbrio na saúde mental deles, e eles também apresentam dificuldades de buscar o que é ofertado para eles. Então, num contexto geral, enquanto cidadão, enquanto trabalhador da saúde, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de buscar algum tipo de ajuda, né? Professora Meire, a quem que a senhora atribui essa dificuldade que foi falada agora de buscar ajuda? É desconhecimento, é preconceito, é uma resistência natural, é uma dificuldade mesmo de se perceber precisando de ajuda? A saúde mental, ela é muito estigmatizada historicamente, né? Essa visão de que quem sofre por questões psicológicas é louco, né? Isso é historicamente marcado. Então, muitas vezes as pessoas têm muito receio, medo mesmo, de assumir alguns tipos de sofrimento, né? Justamente pelo estigma que esse tipo de sofrimento carrega historicamente. Inclusive agora, né, nessa situação da pandemia, nós montamos grupos com pacientes que têm sequelas de Covid, nós temos percebido que os próprios pacientes que foram em algum momento infectados, eles estão se sentindo também estigmatizados. Então as pessoas têm muito receio de procurar serviços de saúde mental com medo de que ela será considerada louca, né? E com isso, muitas vezes, ela não percebe o sofrimento que ela está vivendo, e ela, vamos dizer assim, ela nega esse sofrimento, né? Vocês falaram sobre negação anteriormente. A negação, ela foi conceituada pela psicanálise desde o início do século XX, né? E ela diz respeito a um recurso, né? Nós negamos quando nós temos uma situação muito difícil para enfrentar, e aí nós negamos, nós não vemos, né, nós não atribuímos a importância que aquela situação tem. Então isso também certamente tem atingido muito. Isso vamos dizer assim, já é uma questão que nós que somos da área já enfrentamos, né, sempre. Mas agora, como nós temos um número muito maior de pessoas que têm sofrido, isso também tem ficado muito evidente. Mas tem muito essa questão do estigma. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas poderiam procurar ajuda muito mais precocemente, e às vezes elas demoram em função desse temor, desse medo mesmo de ser considerada louca, maluca, né? E quando não é isso, né? A questão do sofrimento decorrente das situações de vida que nós vivemos é algo natural, não é algo, né, tão grave do ponto de vista de ser considerado alguém inoperante na vida. Bom, o coordenador de saúde mental de Botucatu, Márcio Pinheiro Machado, ele também enviou um vídeo para a gente apresentando um pouco dessa rede de apoio institucional para acolher as necessidades de saúde mental. Vamos ouvir. Neste momento percebemos um aumento importante do sofrimento psíquico na população, que vem procurando cada vez mais os nossos serviços por causa de perdas importantes e significativas, como a morte de um familiar ou amigo, desligamento do trabalho, por rompimentos afetivos,
por adiamento de sonhos e projetos de vida, ou mesmo pelas incertezas advindas de uma possível infecção pela Covid-19. Essas condições podem gerar crises psiquiátricas, piorando o quadro de quem já tem um transtorno mental instalado. Mas também elas podem precipitar o aparecimento de algum transtorno mental, sendo os mais comuns a depressão e a ansiedade. É normal que a pessoa fique triste diante da morte ou por uma perda importante, porém, se o desânimo persistir por muitos dias ou semanas, será necessário que a pessoa procure ajuda, principalmente se estiverem comprometidas as suas atividades de vida diária ou mesmo as suas atividades laborativas. Temos em Botucatu 2 CAPs, o CAPS 1, que atende adultos, e o CAPS infantil, que atende crianças e adolescentes, e ambos estão instalados no Espaço Saúde, na Avenida Santana. E nós temos também 2 CAPs de caráter regional, ligados ao CAIS Professor Cantídio Moura Campos, que fazem o atendimento de Botucatu e da nossa região. Ali temos o CAPS 2, que é para atendimento de adultos, e o CAPS AD, para atendimento de pessoas ligadas à problemática do álcool e outras drogas. Também temos em Botucatu serviços voluntariados importantes, como a Rede de Proteção à Vida, que atende adultos e pode ser acionada pelo site precisodeajuda.org. Temos o Projeto Cuidar, que atende crianças e adolescentes, e temos o CVV, que atende nacionalmente pelo telefone 188. Ninguém precisa sofrer sozinho e ficar sem cuidados. Busque ajuda em um dos nossos serviços. A gente já está se encaminhando para o final dessa conversa, desse momento que foi tão importante, tão rico, né? E as falas dos 2 representantes das gestões públicas aqui de Bauru, aqui de Botucatu e de Bauru, elas mostram uma organização para atender essa demanda. E também a gente já falou aqui que existem outras redes de apoio, né? A família, outros projetos que não foram citados, e não só em Botucatu e em Bauru, praticamente todas as cidades devem ter algum tipo de organização nesse sentido. Mas, para a gente encerrar, assim, nas considerações finais de vocês, eu gostaria de pedir que se vocês poderiam trazer um pouco, repercutir a fala que encerrou o vídeo do Márcio, né, do nosso coordenador aqui de Botucatu, dizendo que ninguém precisa sofrer sozinho e que a gente deve buscar o cuidado, buscar ser cuidado, né? Então, professor Paulo Santilli, professora Meire Okamoto, suas considerações finais e, se possível, fazendo referência a essa afirmação. Pelo conjunto das falas, isso acho que poderia ser tomado como síntese, né? Essa expressão final de que ninguém precisa sofrer sozinho ou solitariamente, e isso então só acho que nos coloca a importância de criarmos oportunidades, espaços, possibilidades de partilha do sofrimento, da perda e de construção de sentidos que sim são importantes individualmente, mas não só. Um sentido mais amplo também vai estar sempre transcendendo a vida individual. Então, por isso falamos em amigos, parentes, sociedades, ou, no caso das últimas 2 falas, daqueles que estão numa posição de responsabilidade maior diante das consequências da epidemia e, portanto, também falando de providências coletivas. Acho que aquilo que também se falou em âmbito individual, de que o reconhecimento do problema num primeiro passo para a sua resolução, superação, porque podemos colocar tanto diante dos traumas vivenciados individualmente, como nesses termos coletivos. Então, qual é o
alcance e possibilidades das nossas reações nos diversos âmbitos. Então, acho que é um momento também, esses de crises profundas, que nos colocam possibilidades novas, que simplesmente a rotina não resolve os problemas que se apresentam também com uma magnitude inédita. Então, também é um momento de possibilidades, de mudança, de alterações que se fazem, então, necessárias. Então, obrigado pela atenção. Era essas palavras, ou esse comentário diante das falas tão oportunas. Eu gostaria de destacar, né, agora só finalizando um pouco, né, e fechando um pouco as ideias, que todos nós estamos vivendo um momento que eu acho que pode ser caracterizado pela incerteza e pela insegurança. Isso atingiu a todos indistintamente. Obviamente, algumas pessoas viveram uma situação muito mais intensa, de perdas, de rupturas muito mais importantes. De qualquer maneira, todos nós estamos vivendo uma experiência da ordem do traumático, né? Este traumático, ele tem então, também, como eu já disse, intensidades também diferentes. Esta situação portanto, de incerteza tão exacerbada, que moveu todas a nossa rotina, né? Tudo aquilo que nós conhecíamos e que tínhamos a ilusão, que tínhamos controle. Então, essas sensações todas, elas foram rapidamente mudadas e transformadas. E uma das questões que eu acho que é muito importante colocar, porque nós falamos só de perdas, enfim, muito embora, né, o Paulo trouxe toda a questão da vida também, é que para a elaboração, para o enfrentamento de todas essas situações tão difíceis como essa que estamos vivendo, em algum momento é muito importante resgatar uma esperança. E essa esperança neste momento talvez seja, de fato, a visão de que estamos vivendo uma situação que de fato nos exige grandes mudanças, tanto do ponto de vista daquilo que nós entendemos como vida e como mundo, como também da nossa própria vida, né, da maneira como nós vivemos a nossa vida. E talvez a questão da esperança aí seja, de fato, né, vislumbrar novas possibilidades, vislumbrar, né, novos caminhos que possam ser investidos. Isso, claro, vai gerar sempre, novamente, aquele sentimento de insegurança, porque nós temos que deixar para trás alguma coisa, e esse deixar para trás, às vezes, é mais difícil para algumas pessoas do que para outras, mas como estamos vivendo um momento coletivo, talvez fosse muito importante resgatar esse sentimento coletivo de uma necessidade de transformação, de fato. Certamente a humanidade passou por inúmeros momentos como esses, né, de ruptura, de rompimento, no qual nós somos obrigados a rever muitas coisas. Então, possivelmente estamos vivendo um outro momento desses, talvez com uma extensão muito maior do que já foi vivido anteriormente, mas é muito importante não pensarmos apenas nas perdas. Então, muito obrigada pela oportunidade e eu acho que é um debate muito rico neste momento. Bom, nós aproveitamos então para agradecer a participação, as reflexões trazidas pelos dois professores, Meire e Paulo, né, e a generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês conosco e com os nossos telespectadores. E também agradecemos você que está nos acompanhando. Para rever esse programa na íntegra, é só você acessar o canal do YouTube das nossas 3 emissoras parceiras. Obrigada pela companhia e até a próxima.